Olá! E na nossa aula de hoje, comparação de frações. Qual fração é maior ou qual fração é menor? E aí existem duas possibilidades. A primeira, quando você vai comparar frações que os denominadores são iguais. Aí é super fácil. Por quê? Lembrando que, tá? Tô falando de denominadores, vamos lembrar, ó. Na fração, o número que fica em cima é o numerador, o que fica embaixo é o denominador. E olha lá, a gente vai comparar aqui 5 sétimos com 2 sétimos. Eu quero saber qual dessas duas frações é a maior. E aí, os denominadores já são iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar os numeradores. 5 é maior do que 2, ou seja, 5 sétimos é maior do que 2 sétimos. Então, quando os denominadores já são iguais, quem vai mandar aí é o numerador, ok? Olha lá, 1/3 e 2/3. Qual das duas frações aqui é a maior? Os denominadores já são iguais, então eu vou olhar os numeradores. 2 é maior do que 1, ou seja, 2/3 é maior do que 1/3. Mas e aí quando os denominadores não são iguais? Eu vou ensinar aí duas maneiras, tá? A primeira maneira aí é pelo MMC, pelo cálculo do MMC, tá? E a segunda maneira é super prática, tá? Muito fácil. Mas eu vou ensinar essas duas maneiras, mas tem mais maneiras, tá bom? Vou ensinar essas duas porque pelo método do MMC é o método que mais se usa, é o método mais tradicional, tá? E a segunda maneira é porque é um método muito mais prático e rápido, tá bom? É até um macete, pode-se dizer assim. Então vamos lá, ó. 1/2 e 3/8. Qual dessas duas frações é a maior? Os denominadores são diferentes. Então eu preciso primeiro deixar esses denominadores iguais e encontrar aí as frações equivalentes para eu poder fazer a comparação. Para isso eu vou calcular um MMC de 2 e de 8. Então vamos lá, ó. 2 e 8. Vou decompor eles em fatores primos, vou dividir pelos números primos. Então, por 2 dá 1 e dá 4, por 2 dá 1 e dá 2, e por 2 dá 1 e dá 1. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ou seja, o MMC entre 2 e 8 é o 8. Então, vou colocar aqui, ó. 8 é o meu novo denominador. Agora vou encontrar os numeradores. Como é que eu faço? Ó, 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 1 é igual a 4. 8 dividido por 8 é igual a 1. 1 vezes 3 é igual a 3. E olha lá, eu tenho aqui, ó, 4/8 e 3/8. Os denominadores já são iguais, então o que é que eu vou fazer? Vou olhar os numeradores. Qual é o numerador maior? É o 4, ou seja, 4/8 é maior do que 3/8. O que isso significa? Que 1/2 é maior do que 3/8. Certinho? Aqui foi pelo método do MMC. Mas olha lá, vou ensinar uma maneira bem mais prática de você comparar frações. Novamente, qual fração é a maior? Você vai fazer da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. 1/2 e 3/8. E você vai multiplicar da seguinte maneira, ó. Você vai fazer assim, ó. 2 vezes 3 é igual a 6. Aí você coloca o 6 em cima da segunda fração. E aí você faz, ó, 8 vezes 1 é igual a 8. Aí esse 8 fica em cima da primeira fração. Olha lá, 8 é maior do que 6, certo? Ó, 8 maior do que 6. Ou seja, 1/2 é maior do que 3/8. Tá vendo que eu chego no mesmo resultado, certo? Só fazendo essa multiplicaçãozinha aí cruzada, ok? Olha lá, 8 nonos e 10 dozeavos.
qual fração é a maior? Eu estou aqui falando só qual fração é a maior, mas quando você for resolver algum exercício, pode vir na qual fração é a menor. Da mesma maneira, tá, gente? É só uma maneira de resolver. Qual fração é a maior? Qual das duas aí? Vou resolver das duas maneiras que eu resolvi aqui. Primeiro, método do MMC. Os denominadores são diferentes, então preciso calcular o MMC, ó, de 9 e de 12. Vamos lá. Por 2 dá 9 e dá 6. Por 2 dá 9 e dá 3. Por 3 dá 3 e dá 1. E por 3 dá 1 e dá 1. Então, eu vou fazer, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, 36 é o meu novo denominador. Vamos encontrar os numeradores agora, ó. 36 dividido por 9 é igual a 4. 4 vezes 8 é igual a 32. 36 dividido por 12 é igual a 3. 3 vezes 10 é igual a 30. Os denominadores já estão iguais, eu vou olhar os numeradores. Qual é o numerador maior? 32 ou 30? O 32, ou seja, 8 nonos é maior do que 10 dozeavos. Posso resolver daquela maneira prática também, ó. 8 nonos e 10 dozeavos. Olha lá, ó. 9 vezes 10, 90. 12 vezes 8, 96. 96 é maior do que 90, ou seja, 8 nonos é maior do que 10 dozeavos. Tá vendo? Essa maneira é muito mais fácil, muito mais prática, né? E por último aqui, ó, 3 frações. Qual dessas 3 frações é a maior? Vou resolver das duas maneiras também, ó. Método do MMC primeiro. 4, 3 e 12. Vou calcular o MMC dos 3, ó. 3, 4 e 12. Vamos lá. Por 2 dá 3, dá 2 e dá 6. Por 2 dá 3, dá 1 e dá 3. E por 3 dá 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto. 12 é o meu novo denominador. Então, ó, 12, 12 e 12. E vou fazer, ó. 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 12 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Os denominadores já estão iguais. Vou olhar o numerador. Olha lá. 3 é menor do que 4. E 4 é menor do que 5. Então, ó, 3 dozeavos é menor do que 4 dozeavos, que é menor do que 5 dozeavos. Ou seja, das 3 frações, a maior é a 5 dozeavos. Posso resolver da maneira prática? Posso, mas aí você vai fazer de 2 em 2 frações. Então, vou começar comparando aqui, ó, 1/4 e 1/3. Então, vou colocar aqui, ó, 1/4 e 1/3. E vou fazer, ó, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 é maior do que 3, ou seja, 1/3 é maior do que 1/4. Então, vou comparar agora, ó, 1/3 com 5 dozeavos. Então, ó, 1/3 com 5 dozeavos. Eu vou fazer, ó, 3 vezes 5, 15. 12 vezes 1, 12. 15 é maior do que 12, ou seja, 5 dozeavos é maior do que 1/3, ó. Essa é a maior fração, ó lá, ó. Chego no mesmo resultado. Certinho? Muito fácil comparar frações, certo? Método aí pelo MMC e o segundo método muito prático e muito fácil, certinho? Espero que vocês tenham gostado da aula.
Continue estudando e não se esqueça, você é capaz. Tchau, tchau e até a próxima aula!